Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a essa aula sobre educação à distância. Meu nome é Jackson Vilela e nós teremos aí alguns minutos tratando sobre esse assunto. E nós temos aí 3 tópicos principais, escolhidos para a gente discorrer sobre isso. Nós falaremos ali sobre um breve histórico, da educação à distância, falaremos sobre o conceito, veremos aí as definições de alguns autores como Keegan, falaremos também sobre a origem da educação à distância e desenvolvimento no Brasil. Em seguida nós vamos falar sobre os marcos legais, especificamente sobre um decreto no Brasil relacionado à educação à distância, que traz informações importantes relacionadas à educação à distância e à educação presencial. E por último nós falaremos sobre as mídias, a forma em que o conhecimento é passado para o aluno à distância, as suas características, como ele deve ser usado, e os desafios que tanto o professor quanto o aluno têm para usar essa informação ao seu favor no estudo à distância. Uma aula bem curta, nós não vamos tomar muito tempo, então vamos começar. Vamos ali no histórico, vamos aprender um pouco mais sobre educação à distância. O primeiro passo, claro, é conhecer, ter um breve conceito de educação à distância. E a gente tem o conceito aqui de Moore e de Kearsley, que eles dizem que educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação de curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativos especiais. E com certeza, com o decorrer aqui da nossa conversa, nós vamos evidenciar que realmente é necessário tudo isso. Uma tecnologia, forma de comunicação com o aluno. Fica bem claro que eles estão realmente em locais diferentes, O professor está num lugar, o aluno pode estar em qualquer outro lugar do mundo. Então tem meios e tecnologias para que ele possa fazer esse curso à distância. Essa aqui é a definição de Moore e Kearsley. Há um decreto, nós falaremos melhor sobre ele, o decreto ali, número 5622, que também tem uma definição. Então vamos lá, depois nós veremos ali as definições de Keegan, as gerações e as origens. Vamos lá. Para este decreto, para os fins deste decreto, que foi estabelecido em 2005, caracteriza-se a educação à distância como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Basicamente, então, é um tipo de educação em que o aluno não está na presença do professor e que é necessário usar vários meios e tecnologias para que o ensino chegue ao aluno, para que a informação chegue ao aluno e ele seja capaz de aprender. Então, basicamente, o conceito de AD é isso aí. Keegan, ele tem uma definição e tem aí algumas características que nos ajudam a entender melhor o que é a educação à distância. A definição de Keegan, de 1996, é a mais detalhada e ele afirma que para considerar a existência da educação à distância é necessário 5 itens. O primeiro é a separação física entre o professor e aluno, que a distingue do ensino presencial. Bom, esse aí é o mais óbvio, A educação à distância realmente, o nome já diz, é a distância exatamente porque o aluno não está na presença do professor. Para ele, então, essa é a primeira característica. A segunda, a influência da organização educacional no planejamento, sistematização, plano, organização dirigida, etc., que a diferencia da educação individual. Com certeza, para a educação à distância, o planejamento é outro, a sistematização é outra. Você tem que pensar em uma forma em que o meio de levar a informação ao aluno tem que suprir a falta da presença do professor. O aluno não vai ter o professor do seu lado para explicar o conteúdo para ele. Então, o material que é disponibilizado para o aluno tem que ser um material que ele consiga ler e ele consiga satisfazer a necessidade dele. Ou pelo menos minimizar ao máximo isso. Então essa é a segunda característica. A terceira é a utilização de meios técnicos de comunicação
para unir professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos. Nós entenderemos melhor isso quando a gente estiver falando sobre mídias. A previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via. Ou seja, por mais que o aluno não esteja na presença do professor, tem que haver meios, formas de o professor fazer contato com o aluno, mas o aluno tem que ter também alternativas, meios de entrar em contato também com a coordenação, com o professor, com os tutores, para tirar dúvida ou ter as informações necessárias para o curso. E por último, a possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização. Ok, então essa aí é a definição de Keegan. Vamos falar então agora das gerações da educação à distância. Basicamente, a educação à distância ela depende da tecnologia para viabilizar a comunicação entre os alunos, professores, tutores e equipes. Ao longo do tempo, o modo de fazer EAD foi diretamente influenciado pelo uso das diversas mídias e tecnologias. Então, essas distintas fases acabaram sendo denominadas de gerações de educação à distância. E aí eu queria salientar, dar um foco a mais nessas duas palavrinhas aqui que estão em negrito, mídias e tecnologias. É um conceito em que em algum momento você vai se confundir, não vai conseguir fazer uma diferença clara entre o que é mídia e o que é tecnologia. Mais à frente um pouquinho nós teremos uma visão melhor sobre isso aí. Mas então falando ainda sobre as fases, né, sobre as gerações da educação, a primeira fase da educação à distância ocorreu ali em 1967. Né, entende-se por primeira geração do EAD, o momento definido por Doyman, em que o EAD era baseado essencialmente no uso de materiais impressos, com a comunicação acontecendo durante o processo de ensino-aprendizagem via correio. E aí nós colocamos aqui um exemplo. Quem não lembra do saudoso Instituto Universal Brasileiro, que ainda está em atividade, mas não tão forte, né, por esse meio do correio como era há algumas décadas atrás. Me lembro aí, eu mesmo tive a oportunidade de ter um material desse. Lembro do meu pai estudar mecânica e eletrônica com os materiais do Instituto Universal Brasileiro. Então, a primeira geração ela é caracterizada por materiais impressos e enviados pelo correio. Então, a comunicação entre professor e aluno, instituição e aluno, era baseada nos correios e por material impresso. Então, a segunda geração foi definida aí por uma evolução das tecnologias. Então, agora já usava rádio e televisão. E aí nós temos aí como exemplo o Telecurso 2000, em que você podia ter aulas de física, aulas de química. E o Telecurso 2000, ele oferecia para você também um certificado de educação básica, de ensino fundamental. E esse curso ele era feito através de rádio ou televisão. Nas primeiras horas do dia, bem cedinho, eu também tive a oportunidade de participar disso. E eu me lembro das aulas do Telecurso 2000. A terceira geração, também definida pela evolução, né, da tecnologia, já é uma fase em que se tinha o uso de computadores e a possibilidade da comunicação entre os participantes acontecer simultaneamente, em tempo real, com transmissão de imagem e som por meio de videoconferência. Porém, essas primeiras aulas de videoconferência não eram tão boas, né, como na atualidade, mas era já aí a terceira geração do ensino à distância, em que se podia ter uma videoconferência para o ensino-aprendizagem. A quarta e a quinta geração também são baseadas em computadores, mas influenciada pelo desempenho, né, pelo desempenho tecnológico da época, acesso a banco de dados, a bibliotecas eletrônicas. A quinta geração já tem uma facilidade no uso de wireless, linha de transmissão eficiente e a possibilidade de organização e reutilização dos conteúdos para outros cursos. Então, ok, sobre as gerações foi aquilo ali. E sobre a origem do EAD, nós falaremos rapidamente, mas ela teve basicamente início no século XVIII. A Universidade de Iowa, no século XX, foi a que começou a dar o primeiro pontapé nisso. Em 1960, a Open University do Reino Unido e, posteriormente, algumas universidades na França e na Espanha
deram muita força para a educação à distância. E em 1994, a Universitat Oberta da Catalunha, até hoje em atividade, começou a oferecer cursos conhecida como Universidade Aberta. Qualquer pessoa poderia, então, se inscrever e fazer um curso à distância numa universidade com nome. Essas instituições deram bastante credibilidade para o ensino à distância. Isso no mundo. E como foi isso no Brasil, então? O EAD no Brasil começou ali por volta de 1923, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em que os cursos eram feitos via rádio. E o Instituto Universal Brasileiro, em 1941, que nós já comentamos, através do material impresso enviado pelos Correios. Esses não eram cursos superiores. Eram cursos como curso de fotografia, curso de eletrônica, cursos de ensino básico. Mas os cursos superiores também começaram a ser oferecidos no Brasil. E essa oferta desses cursos começaram ali por volta de 1994. E a pioneira neste quesito de oferecimento de curso superior à distância foi ali o Núcleo de Educação à Distância do Instituto de Educação da UFMT. Então, para muitos que não sabiam, né, nosso Mato Grosso aí foi pioneiro nessa oferta de curso superior para o Brasil. Em seguida, a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro, a CEDERJ, também oferecem cursos às distâncias via EAD, e a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em 2006, que hoje é uma das mais fortes, né? Que é um consórcio de instituições e baseada também em decreto, para que a educação à distância seja bem desenvolvida e oferecida no Brasil àqueles que não têm a oportunidade de fazer um curso presencial, mas que possam fazer à distância, podem ter também o seu curso superior. Ok. Então vamos falar um pouco sobre marcos legais. Marcos legais no Brasil. A EAD surgiu como uma modalidade de ensino-aprendizagem legalmente reconhecida somente em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases, o LDB, aprovada apenas para os cursos supletivos. O movimento para a legitimação do EAD se concretizou com o estabelecimento de um marco legal específico no artigo 8º da LDB, a Lei 9.394 de 1996, associada ao fortalecimento do programa de grande porte financiados pelo Estado e na criação de novos projetos, como, por exemplo, o programa Universidade Aberta, a Universidade Aberta do Brasil, que nós comentamos a um slide anterior, né, falando sobre o desenvolvimento do EAD no Brasil. Sobre o decreto número 5622, diz que o decreto busca garantir o credenciamento institucional, supervisão, acompanhamento e avaliação para a modalidade de EAD com padrões de qualidade. Basicamente, as exigências do MEC têm por objetivo garantir a qualidade do ensino à distância e a total equivalência com a educação presencial tradicional. Bom, há alguns anos atrás, acho que até hoje ainda há algumas pessoas que pensam assim, tem pessoas que consideram o curso à distância como um curso um pouco mais fraco ou com menos qualidade de um curso presencial. Esse decreto número 5622, dentre várias outras exigências dele, ele buscou exatamente fazer uma perfeita equivalência entre o curso à distância e o curso presencial. Todas as qualificações do curso presencial, a grade curricular do curso presencial, o decreto exigiu que também houvesse para o curso à distância. Então, o aluno que faz um curso via EAD, ele tem o mesmo conteúdo, ele tem as mesmas obrigações, ele tem o mesmo conhecimento de um aluno que faz um curso presencial. Algumas curiosidades, né? Já falamos aí sobre a grade curricular, que é a mesma. Algumas curiosidades como o aluno faz um curso EAD e, de repente, ele deseja transferir para uma faculdade presencial. A total equivalência. Esse decreto 5622 de 2005 garante as transferências, aproveitamento de matéria. Você começou um curso via EAD, fez aí 5 matérias e vai passar para o presencial. É o mesmo curso, você pode fazer
o aproveitamento de matérias como se fosse um curso presencial para outro. O diploma, tanto para o EAD quanto para o curso presencial, também é de validade nacional, tem o mesmo valor e é garantido, o decreto garantiu também a qualidade do ensino. A mesma qualidade que se dá presencialmente, o decreto exigia também que tanto o corpo docente, técnico e administrativo também fosse também qualificado para que o aluno à distância pudesse ter todo o conteúdo que também um aluno da faculdade presencial, do instituto presencial, possa ter. Então o decreto ele tentou buscar uma equivalência, total equivalência entre a educação à distância e a educação presencial. Então o aluno que faz um curso EAD, ele pode ter a certeza, pode ter a garantia de que o conteúdo que ele está vendo, a instrução que ele está recebendo, o diploma que ele receberá no final do curso, é um diploma com o mesmo valor de um curso presencial. Ok? Então vamos lá para a última parte. Nós vamos falar sobre as mídias. E aí a gente tem que definir, né, o que são as mídias aqui. Hoje se fala muito sobre mídias sociais, redes sociais. Então uma certa confusão sobre isso. Mídias, no tema de EAD, da educação à distância, é utilizado para descrever uma forma genérica de comunicação associada com modos particulares de representar o conhecimento. Então, basicamente mídias é uma forma de representar o conhecimento. E aí nós temos aí o primeiro exemplo de mídia, né, o mais conhecido, mais usado, é o livro didático. O livro didático ele é uma mídia. Ele é uma mídia utilizada, pode ser vista como uma mídia e também como uma tecnologia, usada tanto nas escolas presenciais como também no EAD, para a transmissão do conhecimento. Então, mídia é a representação do conteúdo, podemos dizer assim. É como o conteúdo é levado para o aluno. Ele pode ser levado por livro, pode ser levado por vídeos. A gente vai ver isso mais com um pouco de detalhe nos próximos slides. Vamos falar agora um pouco sobre o uso das mídias na educação à distância. E aí é um grande desafio. Como é que nós podemos usar as mídias? Nós temos hoje várias facilidades, né? Temos aí o exemplo aí de YouTube, Facebook, Google+, nós temos o Instagram. Então nós temos vários meios de levar o conhecimento ao aluno. Facilitou o EAD? Facilitou, mas nós temos aí alguns desafios. Coloquei aqui 3 itens para que a gente pudesse refletir sobre isso. O primeiro diz assim: o professor não é mais a única fonte de conhecimento. Realmente, o aluno hoje ele tem acesso ao conhecimento de várias formas. Então ele vai para a internet, ele tem o celular na mão dele. O professor não é mais a única fonte de conhecimento. O professor ele deve aprender um novo jeito de ensinar. E o aluno deve aprender a filtrar as informações que lhe interessam. Por que o professor deve aprender um novo jeito de ensinar? O professor hoje, atualmente o professor não é aquele o único ponto em que o aluno vai buscar conhecimento. Ele tem vários lugares, então o desafio para o professor é incentivar o aluno, é direcioná-lo para os lugares onde tem a informação mais valiosa, é saber onde levar o aluno à fonte digital ou o que seja, para que ele tenha a informação, a melhor informação para o curso dele. Esse desafio é do professor, mas o aluno também tem. O aluno ele deve aprender a filtrar as informações que lhe interessam. Hoje a expressão que a gente usa de acesso à internet é navegar pela internet. Literalmente é navegar em um mar de informações. Então é um desafio para os alunos, dentre tantas informações, saber pescar dali o que lhe interessa, saber pescar daquele meio ali de informações o que é importante. E o professor tem que ter esse tato para direcionar o aluno aos lugares onde ele possa ter isso. Direcionar o aluno em como ele pode usar esses meios, né, toda essa tecnologia, para que ele possa ter um bom aprendizado, para que ele possa sanar as suas dúvidas e conseguir, né, o objetivo proposto pelo curso, que é conhecer aquele conteúdo específico.
Ok. Sobre as mídias, né, as características dela, de todas elas, nós veremos algum aqui. A gente vai falar sobre a televisão e vídeo, material impresso, videoconferência e internet. E quando nós tivermos ali internet, nós vamos finalizar a aula de hoje. Antes de tudo, é preciso lembrar que uma mídia é um meio de comunicação que pressupõe a existência de uma infraestrutura composta de suporte para a emissão, a transmissão e a recepção das mensagens, que interagem em um processo em que nenhuma das partes pode ser excluída ou descartada. Então vamos lá. Vamos falar ali sobre televisão e vídeo. É um tipo de mídia? Sim, é um tipo de mídia. Quais são as características dela? Mohan, 1995, ele afirma que a TV e o vídeo encontraram uma fórmula de comunicar-se com a maioria das pessoas, tanto crianças como adultos, em um ritmo cada vez mais alucinante. A televisão usa uma linguagem concreta, plástica, de cenas curtas, com pouca informação de cada vez, com ritmo acelerado e constratado, multiplicando os pontos de vista, os cenários, personagens, os sons, a imagem, os ângulos e os efeitos. Tanto a TV quanto o vídeo é um tipo de mídia, é uma forma de levar o conhecimento ao aluno, mas quais são as características da televisão? Ela, como Mohan disse, é visual. O aluno pode não estar na presença do professor, mas via televisão ele vai poder ver a face do professor, ver os gestos, a explicação do professor. Então a televisão aproxima um pouco mais o professor-aluno numa comunicação à distância. E o vídeo também, né? A televisão é a personificação ali do vídeo. São meios interessantes, meios que podem ser usados na educação à distância hoje com grande facilidade. Hoje qualquer aluno pode fazer um vídeo no celular, o professor pode fazer um vídeo, mostrar alguma coisa no dia a dia para exemplificar um conceito que foi passado no curso. Então há vários benefícios, porém, nesse tipo de educação não há uma facilidade da volta, né, da mão dupla. A informação vem do professor para o aluno, mas ele não tem uma comunicação que interage aluno-professor. Então, essa é uma das características aí da televisão e do vídeo. O livro, que eu sou apaixonado pelo livro, o bom e velho livro, Veras, em 1999, ele comenta que da mesma forma que o computador não eliminou o papel, as novas tecnologias não eliminaram o impresso, pois nos seus diversos formatos, livro, texto, guia de estudo, livro de exercício, estudo de casa, etc., ele continua a ter função-chave, tanto como a única mídia utilizada, como para material de apoio. Então, o bom e velho livro foi usado em praticamente todas as gerações do EAD e provavelmente não vai ser eliminado tão cedo. Acredito que ele vai continuar aí. E o livro é muito bom, né? Você tem a facilidade ali de marcar as coisas, o aluno carrega ali contigo ali a informação, por mais que ele tenha na internet e outros meios a informação do curso, ele tem ali uma fonte em que ele possa consultar, em que ele pode fazer anotações. Então o livro tem essas características. Videoconferência, e aqui eu coloquei duas imagens para representar duas formas, né, de videoconferência. Você pode ter a primeira, a videoconferência ponto a ponto, e você pode ter uma videoconferência multiponto. É uma das formas também de educação, né, uma das mídias que você pode usar para educação à distância. Uma das características desse tipo de transferência de informação é que você pode ter uma interação, né, como se você estivesse na presença do professor ou o professor do aluno. Você pode ali tirar as dúvidas, conversar diretamente. Mas uma das desvantagens é, tanto o professor quanto o aluno, eles precisam ter uma estrutura que garanta a comunicação, né? Uma estrutura de câmera, um bom link de internet. Então isso tem que ser garantido para que a comunicação ocorra bem. E então, por último, nós temos aí o Walton, né, em 2003. Ele acredita que as novas tecnologias e a internet detêm a liderança nesse processo, alimentando no imaginário do final do século XX mitos e utopias evolucionárias,
especialmente nos jovens, encorajando, faça você mesmo, as capacidades de ação e criação. Segundo esse autor, 3 palavras são essenciais para compreender esse fascínio: autonomia, domínio e velocidade. Bom, a internet, sem dúvida, é a mídia mais utilizada atualmente em relação à educação à distância. Então, na internet você pode, é um misto de todas as outras mídias. Em cima da internet você pode usar um misto das outras. Por exemplo, você pode fazer os seus vídeos pela internet ao vivo, você pode transmitir uma aula pela internet ao vivo, como se fosse uma televisão. As videoconferências podem também ser feitas pela internet, através de aplicativos, através de programas. Os livros que eram impressos, hoje nós temos livros eletrônicos, né, em PDF, então você pode ler os livros pela internet. Então, basicamente, a internet se tornou o celeiro ali, né, o ponto principal da educação à distância. Porém, tem os seus desafios. Muita informação. Hoje nós temos aí também a dificuldade com o fake news. Então, há uma dificuldade tanto da parte do professor quanto do aluno de reconhecer quais são as informações verdadeiras, em saber o melhor lugar para pesquisá-las. E, enfim, né, com o objetivo de chegar a um bom entendimento do conteúdo proposto num curso à distância. Então, num resumo geral, né, aqui nós chegamos ao final, mas num resumo geral, a educação à distância se caracteriza basicamente por isso, né, a distância entre o professor e o aluno, totalmente equivalente, né, com os cursos presenciais. Um curso à distância não é um curso meia boca, como se pensava há algum tempo atrás. Um diploma de um curso à distância tem o mesmo valor, né, que um curso presencial. Então, o aluno que fez a sua faculdade à distância, ele pode pegar o certificado dele e ir em qualquer instituição reconhecido pelo MEC como um curso válido e um curso de qualidade. E aí nós falamos também, né, sobre as mídias que podem ser usadas na educação à distância. Bom, nós vamos ficar por aqui. Espero que nós tenhamos tido pelo menos uma ideia sobre educação à distância. Com certeza nós não esgotamos aqui o conteúdo. Essa é só realmente uma introdução a alguns pontos. E nós ficaremos por aqui. Nos veremos em breve em outros momentos. E incentivo aí a leitura de outros conteúdos para que a gente possa entender mais sobre educação à distância. Grande abraço a vocês. Até mais.